Olá, pessoal! Aqui é a professora Elidiana, e hoje vamos explorar um tema fascinante, o design e a produção de games. Se você é um entusiasta de videogames ou está interessado em saber como esses jogos incríveis são criados, você está no lugar certo. O que influencia o design de games? Diversos fatores influenciam o design e a produção de games, desde o gênero do jogo até o tipo de hardware no qual ele será executado. Vamos começar entendendo um pouco sobre os diferentes gêneros de games. Gêneros de games. Os games podem ser classificados em diversos gêneros. Prank, por exemplo, divide os jogos em 8 gêneros principais: ação, aventura, luta, quebra-cabeças, RPG, simulação, esportes e estratégia. Já Brian Bergeron apresenta uma classificação ainda mais ampla, incluindo gêneros como arcade, combate, tiro em primeira pessoa, simuladores em tempo real, e muitos outros. Cada gênero tem suas características específicas que influenciam diretamente no design do jogo. Por exemplo, jogos de ação geralmente focam em mecânicas rápidas e reflexos, enquanto jogos de estratégia exigem planejamento e tomada de decisões. Hardware e consoles. O tipo de hardware ou console também é crucial no planejamento de um game. Consoles como Game Boy, Xbox, Nintendo DS e PlayStation, além de computadores e celulares, oferecem diferentes capacidades e limitações. Cada um desses dispositivos pode exigir ajustes específicos no design para garantir que o jogo funcione da melhor maneira possível. Serious Games. Agora, vamos falar um pouco sobre os non-serious games. Esses são jogos desenvolvidos com propósitos além do entretenimento, como educação e treinamento. Bergeron relaciona o desenvolvimento desses jogos à evolução do complexo militar industrial, à popularidade dos games comerciais e ao crescimento da indústria de computadores. Aplicações educacionais. Prank aponta que os games podem ser utilizados para diversos fins educacionais. Existem games de perguntas e respostas, games comerciais modificados para ensinar, jogos por e-mail, templates para a criação de games educativos, e até jogos personalizados para necessidades específicas de uma organização. Para determinar qual modelo de game utilizar, é importante avaliar o estilo de aprendizagem da organização e o orçamento disponível. Games de perguntas e respostas, por exemplo, podem ser desenvolvidos rapidamente, mesmo por pessoas com pouco conhecimento de design. Exemplos de serious games. Bergeron também nos oferece uma ampla gama de exemplos de serious games, como games com uma agenda, como Monster Madness, a ativismo animal, e a Force More Powerful, uma estratégia de não violência. Games de saúde e medicina, como a Bens Game, para pacientes com câncer, e simuladores de realidade virtual para profissionais médicos. Games de negócios, como a Wall Street Raideira e a Lemonade Ticon. Princípios do design de games educacionais. Um dos desafios no design de games educacionais é fazer com que sejam tão estimulantes e motivantes quanto os jogos comerciais. Para isso, o designer precisa não só de conhecimento pedagógico, mas também de princípios de gameplay e level design. Elementos lúdicos, como a repetição, são essenciais para manter o interesse dos alunos. Conclusão. Explorar o design e a produção de games é uma jornada emocionante que mistura criatividade, tecnologia e educação. Seja para entretenimento ou para aprendizado, os games têm um potencial incrível de engajar e educar pessoas de todas as idades. Desenvolvimento de games educacionais. Fases do desenvolvimento. O desenvolvimento de um game educacional pode ser dividido em 3 fases principais: pré-produção, produção e pós-produção. Pré-produção. Desenvolvimento do conceito do jogo e seu design. Criação de documentos como o Concept Document e o Game Design Document, GDD. O Concept Document apresenta uma breve descrição das principais características do jogo, modos de jogo e condições de vitória e derrota. O GDD contém todas as informações detalhadas sobre o jogo, desde o conceito até especificações funcionais e técnicas, incluindo design instrucional, game design, arte, programação, análise de dados, logística de produção e uma lista de tarefas. Produção. Implementação do jogo. Coordenação de equipes, game designers, level designers, programadores, artistas visuais e especialistas em áudio trabalham juntos para transformar o conceito em um jogo funcional. Pós-produção. Testes e ajustes finais.
Controle de qualidade com a participação de jogadores avaliadores e especialistas de outras áreas. Equipe de desenvolvimento. O mercado para desenvolvedores de games educacionais é diversificado e inclui administração e produção, gerentes de projetos e produtores que coordenam todo o processo de desenvolvimento. Game design, game designers, level designers e designers de personagens responsáveis pelo conceito e design do jogo. Programação e engenharia, lead programmers e programadores que implementam o jogo. Artes visuais, lead artists, modeladores, ilustradores e animadores que criam os gráficos do jogo. Áudio, músicos, engenheiros de som e programadores de áudio que desenvolvem a trilha sonora e efeitos sonoros. Controle de qualidade, testadores que verificam a funcionalidade e a experiência do usuário. Documentação. Concept Document, documento resumido que descreve as principais características do jogo, modos de jogo e condições de vitória e derrota. Game Design Document, GDD, documento abrangente que detalha todos os aspectos do jogo, desde o conceito até especificações técnicas e funcionais, incluindo design de interface, gráficos, animações, sons, enredo e fases. Fluxograma do jogo, representação visual de como os elementos do game e suas propriedades interagem. Ferramentas e recursos. Diversos recursos e ferramentas são utilizados na produção de games educacionais. Software de prototipagem, Excel, Matado Professional, MATLAB e STEM. Ferramentas de design gráfico, Photoshop, Illustrator e Smart Draw, 3ds Max, Maya. Ferramentas de vídeo, Avid, Adobe Premiere, Camtasia Studio. Ferramentas de áudio, GarageBand, Music Creator Pro, Adobe Audition. Game Engines e Toolkits, Blitz, DAC Basic, FPS Creator, Game Maker, Unity, XNA Game Studio Express. Desenvolvimento de simulações. Clark Aldrich propõe uma sequência para o desenvolvimento de simulações educacionais. Planejamento, definição do engine do jogo e dos dados. Feedback, adição de sistemas de feedback para os jogadores. Transformação em jogo, implementação dos elementos do jogo. História, finalização do enredo. Introdução, criação de uma introdução relevante. Background, desenvolvimento do conteúdo que os alunos verão primeiro. Fases de uso de simulações educacionais. As simulações educacionais seguem 4 fases no uso com alunos. Background, introdução aos objetivos do programa, modelos utilizados e tempo envolvido. Introdução, compreensão da interface e interação com sistemas simples. Envolvimento, engajamento com a simulação completa, improvisação e reflexão sobre o conhecimento adquirido. Prática, intensificação do envolvimento e prática dos conceitos aprendidos. Exemplo de atividade de criação de games em sala de aula. David Hutchison propõe as seguintes fases para uma atividade de criação de games em sala de aula. Explorar o design de games. Gerar uma ideia. Escolher um game engine. Apresentar a ideia do game. Escrever a história ou cenário. Buscar ou produzir ativos, personagens, texturas, imagens, sons, etc. Programar a gameplay. Testar o game. Compartilhar o game. Considerações finais. O desenvolvimento de games educacionais é um processo complexo que envolve diversas etapas e uma equipe multidisciplinar. A documentação detalhada e o uso de ferramentas adequadas são essenciais para o sucesso do projeto. Além disso, é importante realizar testes de usabilidade e estar aberto a ajustes durante todo o processo de desenvolvimento.